O Google publicou um alerta urgente para o Bitcoin. Ele poderá ser quebrado muito mais cedo do que se imaginava e principalmente aquele 1 milhão de moedas que o Satoshi Nakamoto tem poderiam ser roubados por uma espécie de supercomputador. O maior risco do Bitcoin na atualidade tem nome e sobrenome: computação quântica. E nos próximos minutos eu vou te explicar com detalhes qual é o risco real, inclusive como saber se os seus Bitcoins estão em risco ou não e por que, contrariando a intuição, essa na verdade pode ser uma oportunidade gigante para o Bitcoin. Salve galera! Para você que não me conhece, eu sou o Bazan do Underblock e invisto em cripto há 11 anos. Já vi de tudo que você pode imaginar, das coisas mais incríveis às mais feias nesse mercado. E eu posso te dizer, sem exagero, que a computação quântica ela se tornou um dos riscos reais para o mercado e que realmente me fez parar para entender a sua dimensão. Por isso eu preparei esse vídeo aqui e se você gosta de conteúdo sobre Bitcoin, criptomoedas, é um prazer enorme ter você aqui. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e se juntar a mais de 60 mil pessoas que aprendem toda semana com a gente. E se você gostar desse conteúdo, aperta o like e o joinha aqui embaixo, porque assim o YouTube te mostra mais vídeos assim e ele também chega para mais pessoas. Bom, mas afinal, o que é a tal da computação quântica? Isso não era uma coisa lá de ficção científica? Eu também achava que era algo mais distante, mas na verdade não é. E para você entender de uma forma bem simples e resumida aqui, imagina um cadeado com bilhões de combinações possíveis. Um computador normal testa uma combinação por vez. Já um computador quântico, ele consegue testar todas ao mesmo tempo, como se tivesse milhões de mãos testando milhões de chaves simultaneamente. E por isso ele consegue resolver certos problemas matemáticos de forma absurdamente mais rápida. E é exatamente aí que mora o problema, porque a criptografia que protege a sua carteira de Bitcoin é exatamente esse tipo de equação matemática. Até poucas semanas atrás, todo mundo no mercado estava relativamente tranquilo. E por quê? Porque todos os estudos diziam a mesma coisa, que para quebrar a criptografia do Bitcoin, um computador quântico ia precisar de milhões de unidades de processamento, que na linguajar técnico a gente chama de qubits. Era algo completamente fora da realidade atual, que estava a décadas de distância. Só que aí o Google descobriu que esse número caiu por 20 vezes. A gente saiu de milhões para menos de 500 mil qubits necessários. E nesse tamanho, o ataque levaria cerca de 9 minutos. Para você ter ideia, o tempo médio de confirmação de um bloco do Bitcoin é de 10 minutos. O que faz a gente concluir que uma transação poderia ser roubada antes de ser confirmada. E aí vale mencionar que existem diferentes tipos de computadores quânticos, tem os mais rápidos como os do Google, que são aqueles que representam esse risco mais imediato, e outros que são mais lentos e representam uma ameaça diferente que a gente já vai ver. Existem dois tipos de ataques possíveis ao Bitcoin. O primeiro mira carteiras antigas, onde a chave pública já está exposta há anos na blockchain. Só para você entender o conceito aqui, uma carteira de Bitcoin como essa tem duas chaves, uma pública e uma privada. Como se a chave pública fosse uma chave Pix e a privada a chave do cofre. E na criptografia atual é impossível um computador reconstituir a chave privada, a chave do cofre, a partir da chave pública. Mas com o computador quântico, aí isso muda. E é exatamente aqui que entram os Bitcoins do Satoshi, parados desde 2009 no formato de carteira antiga, que expõe a chave pública diretamente. Eles nunca se moveram, nunca vão se mover, mas estão lá, visíveis, esperando. E não são só os Bitcoins do Satoshi, são 6,9 milhões de Bitcoins vulneráveis no total, quase 500 bilhões de dólares na cotação atual, mais do que o PIB de muitos países. E o segundo tipo de ataque é mais assustador porque ele afeta qualquer pessoa fazendo uma transação comum hoje. No momento em que você envia Bitcoin, com a sua chave pública fica temporariamente exposta enquanto a transação espera a confirmação. E é nessa janela de 10 minutos que o ataque pode acontecer. Mas aqui vem um alívio importante para você, presta atenção. Se você usa endereços modernos que começam com BC1Q, a sua carteira tem uma camada de proteção extra enquanto você não faz as transações. Então seu Bitcoin parado está mais seguro do que parece. E tem mais um outro alívio. A mineração do Bitcoin em si não está em risco. A ameaça é específica às carteiras e não à rede. Mas o problema vai muito além do Bitcoin. Tudo que você usa no mercado digital hoje roda na mesma base criptográfica. Seu banco, WhatsApp, Gmail, armazenamento em nuvem, segredos militares. Por isso que é tão importante que o mundo como um todo olhe para a computação quântica e não só o Bitcoin, porque tudo está em risco. A diferença crucial é que bancos e governos podem forçar atualizações de cima para baixo. O Bitcoin não tem um CEO, um diretor. Cada mudança precisa de consenso global entre os mineradores, desenvolvedores, usuários e exchanges. Isso torna essa janela de tempo ainda mais apertada. A solução existe e tem nome: criptografia pós-quântica. E tem muita gente já se movendo. O governo americano publicou novos padrões de segurança pós-quântica em 2024. A Algorand fez a sua primeira transação pós-quântica em 2025. E a Ethereum Foundation tem uma pesquisa avançada nesse tema. No Bitcoin especificamente, o problema sempre existiu, mas muitos da comunidade achavam que era algo mais distante.
E com o alerta recente do Google e de outras empresas, a busca por uma solução acelerou. E tem um problema específico que não tem uma solução técnica simples. Os bitcoins dormentes, aqueles com chaves perdidas ou abandonados, como mesmo o do Satoshi há anos, eles não podem ser migrados por ninguém, porque ninguém tem as chaves. A comunidade vai precisar decidir o que fazer com eles, se deixa como estão e aceita o risco, ou se cria, por exemplo, mecanismos para limitar o acesso, como, por exemplo, criar um fork, uma cópia do Bitcoin, onde essas moedas são congeladas, ou até mesmo encontrar uma outra saída. Não tem uma resposta fácil, mas esse debate já começou. Essa ameaça quântica pode ser o maior risco técnico da história do Bitcoin, mas é exatamente esse risco que pode transformá-lo na reserva de valor definitiva desse século. Porque, pensa comigo, o Bitcoin já sobreviveu a crashes de 80% para mais, banimento de países, ataques de mineração e forks polêmicos. E ele sempre saiu mais forte e maior. Um Bitcoin que sobreviver à era quântica com os ajustes certos vai se tornar um dos sistemas criptográficos mais robustos já construídos. Isso não é pouca coisa não. Mas um pequeno disclaimer para você. É claro que nenhum sistema é permanentemente inquebrável. A criptografia pós-quântica ainda está sendo testada e aprimorada, mas a direção é clara. Então me conta aqui nos comentários, você já sabia dessa ameaça quântica? Você acha que o Bitcoin vai resolver essa questão a tempo? Se você quer continuar recebendo análises que podem fazer diferença no seu patrimônio, principalmente sobre cripto e Bitcoin, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Te vejo no próximo vídeo.